Bom dia a todos. Hoje é 25 de novembro de 2020. Bom dia aos ministrantes e participantes do simpósio Antimicrobianos, Ciência, Tecnologia, Regulamentação e Mercado. Sejam todos bem-vindos. O Sindusfarma, em parceria com a Academia Nacional de Medicina e a Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, dará continuidade hoje, 25 de novembro, no horário das 9 às 11 horas, a primeira edição do simpósio Antimicrobianos, Ciência, Tecnologia, Regulamentação e Mercado. Eu sou Lauro Moreto, consultor do Sindusfarma e presidente emérito da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. Servirei junto com Rosana Mastelaro, diretora técnico-regulatório e de inovação do Sindusfarma, como coordenador das atividades programadas para hoje. O Sindusfarma organizou este evento com o objetivo de expor e analisar 8 blocos temáticos sobre antimicrobianos. Evidentemente, nesse evento, será possível explorar apenas alguns assuntos mais relevantes dos antimicrobianos. Outros tópicos que incluem antivirais, antifúngicos, antibacterianos e antiparasitários, utilizados para a prevenção e terapia de enfermidades, serão desenvolvidos em atividades sequenciais com enfoques mais específicos no decorrer do próximo ano. Para poder cobrir esses diferentes eixos temáticos, já apresentamos, no dia 24 de novembro, as palestras que foram proferidas por doutora Célia Romão, doutor Gustavo Mendes, professor Marcelo Piloneto e do doutor Rafael Barrientos. Agradecemos aos parceiros deste evento e, muito especialmente, aos palestrantes que gentilmente se prontificaram em colaborar. Vamos à abertura das atividades do dia 25 de novembro. Queremos também, agora, agradecer aos inscritos e àqueles que hoje estão conosco nesta atividade. Sejam todos bem-vindos. A segunda parte deste simpósio será realizada no período das 9 às 11 horas, com 3 apresentações. No sentido de nos manter dentro do horário do programa, cada apresentação terá 30 minutos de duração. Nós tínhamos programado 25, estamos ampliando para 30. No sentido de melhor aproveitar o tempo disponível, decidimos ler apenas o resumo do currículo de cada palestrante. Cada um poderá, ao se apresentar, fazer algum acréscimo que julgar necessário. Logo após cada apresentação, selecionaremos apenas 1 ou 2 perguntas da plateia para o conferencista. Solicitamos brevidade nas respostas para que possamos nos manter dentro do horário reservado para cada conferência. As perguntas serão selecionadas do chat, em função da sua relevância. As perguntas que não puderem ser respondidas serão encaminhadas aos palestrantes ou poderão responder pelo chat durante as demais apresentações. Por isso, é importante que aqueles que queiram fazer perguntas indiquem o nome do palestrante e coloquem seus nomes ou e-mail para receberem suas respostas. Nós queremos registrar que o professor Celso Ramos não poderá ministrar a conferência que consta das atividades de hoje, do programa de hoje. Ele se encontra em repouso e em tratamento de uma enfermidade. Desejamos pronta recuperação ao nosso querido professor Celso Ramos. Ele estará conosco, certamente, em alguma outra atividade que vamos programar sobre essa temática. O tempo destinado à conferência do professor Celso Ramos será utilizado para interação entre todos e, como já dissemos, ampliando em 5 minutos a apresentação de cada um daqueles que se apresentarão hoje. Convido agora a professora doutora Ana Cristina Gales para proferir
a conferência Mecanismos de Ação e de Resistência dos Antimicrobianos. A doutora Ana Cristina é professora de infectologia da Escola Paulista de Medicina da Unifesp, coordenadora do curso de pós-graduação em infectologia da mesma instituição de ensino. É pesquisadora 1A do CNPq e coordenadora do Comitê de Resistência Bacteriana da Sociedade Brasileira de Infectologia, dentre muitos outros encargos que ela tem. Professora Ana Cristina, favor compartilhar e iniciar a apresentação. O tempo disponível será de 30 minutos e informarei quando faltarem 5 minutos para encerrar o tempo que te dedicamos. O microfone estava inativado. Só um minuto. Vocês estão enxergando a minha tela? Sim. Então tá bom, então tá perfeito. Então, muito obrigada, doutor Moreto, pelo convite. Na realidade, a minha linha de pesquisa, né, é em mecanismo de ação e de resistência a antimicrobianos, e eu sou apaixonada por esse assunto. Então, espero que eu possa resumir de uma maneira adequada para todos esse tema, que é minha paixão. Aqui está a minha declaração de conflito de interesse. Então, eu tenho conflito de interesse com a indústria farmacêutica, mas eu também presto assessoria para o Ministério da Saúde, para a Anvisa e para a Organização Pan-Americana e Mundial de Saúde. E aqui eu tenho uma figura que é bem ilustrativa, que representa quais são os mecanismos de ação dos antimicrobianos. Então, de modo grosseiro, a gente vai ver que os antimicrobianos eles atuam em diferentes etapas do metabolismo bacteriano. Então, eles podem atuar na inibição da síntese da parede celular. Aqui a gente tem beta-lactâmico, glicopeptídeos, que são os principais utilizados clinicamente. A gente vai ter a inibição da síntese proteica com aminoglicosídeos, tetraciclinas, glicociclinas, macrolídeos. Eu acho que do ponto de vista clínico, a gente utiliza em humanos muito aminoglicosídeo, muito macrolídeo, menos tetraciclina hoje em dia e mais a glicociclina, que seria a tigiciclina, né? Eu sou antiga, eu usei muito cloranfenicol, mas hoje em dia, infelizmente, muitas vezes ele não está disponível mais para uso. A gente vai ter antibióticos que vão inibir a síntese de DNA, a replicação do DNA bacteriano, entre eles a quinolona e a rifampicina. E a gente vai ter antimicrobianos que vão atuar ou na membrana celular externa ou citoplasmática, que são a polimixina e a daptomicina, e a gente vai ter a inibição daqueles antibióticos que vão atuar na síntese de metabólitos que são essenciais para o metabolismo bacteriano. Aqui, só relembrando, eu acho esse slide perfeito, ele foi retirado de um livro, e eu não consegui na última hora ver a referência, mas eu acho essa figura maravilhosa. Eu só acho que do ponto de vista didático ela tem um pequeno erro. Eu acho que o gram positivo, pela coloração de gram, ele se cora em roxo, pelo violeta de genciana, enquanto que a gram negativa não se cora. Então, para ele ficar perfeito, a bactéria gram positiva aqui teria que estar representada de roxo e a bactéria gram negativa representada de vermelho. Mas aqui a gente consegue ver a diferença principal entre a bactéria gram-positiva e a bactéria gram-negativa. Então, se eu olho a bactéria gram-positiva, ela tem uma camada de peptidoglicano que é espessa e que constitui aproximadamente 50% do peso seco da bactéria. Enquanto que na bactéria gram-negativa, essa camada de peptidoglicano é mais fina, acredita-se que ela seja mais fina porque a bactéria gram-negativa tem a membrana celular externa, que ajuda a conferir forma e a resistência à pressão osmótica do meio. Então, aqui eu posso ver já a diferença, por exemplo, das porinas, que são canais que estão presentes na membrana celular externa, são canais inespecíficos por onde os antibióticos hidrofílicos penetram na célula bacteriana. Então, aqui eu tenho essa diferença que é muito importante. E mostrar que o peptidoglicano, ele é um componente essencial da parede das bactérias, tanto gram-positivas quanto gram-negativas. Aqui, o principal grupo de antimicrobianos que a gente utiliza na prática clínica humana são 60% dos antimicrobianos são os beta-lactâmicos, se não for mais do que isso. E dentre os beta-lactâmicos, eles se caracterizam por serem beta-lactâmicos, por apresentarem o anel beta-lactâmico, aqui representado cor-de-rosa, nesse salmão claro, na sua estrutura química. Então, você tem as penicilinas, as cefalosporinas, os carbapenems e os monobactâmicos. Aqui o correto é falar carbapenêmicos, é que a gente às vezes tem um erro de tradução do inglês para o português. Então, aqui a gente
tem as penicilinas, as cefalosporinas, os carbapenêmicos e os monobactâmicos. É importante lembrar que as cefamicinas, embora para fins didáticos elas sejam agrupadas conjunto às cefalosporinas de segunda geração, as cefamicinas não são derivadas do Cephalosporium acremonium, que é um fungo. Elas são derivadas das bactérias anaeróbias e dos Streptomyces. E essa é uma razão por que alguns mecanismos de resistência não afetam as cefamicinas. Além disso, essa é uma das razões também pela qual elas têm atividade contra bactérias anaeróbias, enquanto as cefalosporinas não têm. Aqui eu gosto bastante, esse vídeo ele é disponível gratuitamente no YouTube, ele é de uma maneira muito didática, ele explica como ocorre, tem tanto para mecanismo de ação e resistência de beta-lactâmico, de quinolona, de macrolídeo, ele não é traduzido para o português, ele está em inglês, mas eu gosto bastante dele porque ele mostra de uma maneira muito didática como ocorre a síntese de peptídeo glicano. Então, aqui está representado a parede celular bacteriana, aqui é o interior da célula bacteriana, a membrana citoplasmática, e aqui a gente teria o periplasma, e aqui a gente teria a membrana celular externa se fosse uma bactéria gram-negativa. Então, aqui, para a composição do peptídeo glicano, da subunidade imatura do peptídeo glicano, a gente precisa de 2 aminoáçucares. Então, a gente precisa da N-acetilglucosamina e do ácido N-acetilmurânico. Esses 2 açúcares, eles vão ser ligados no interior da célula bacteriana. Quando eles se ligam, eles vão ter também na composição do ácido N-acetilmurânico, antes deles se ligarem, existe a formação de uma cadeia peptídica, que tem um terminal de alanilalanina aqui. Então, essa ligação vai ser chamada de transglicosilação, e assim que essas 2 açúcares são ligados, eles se movem para se justapor à camada externa da membrana celular interna. Quando essa reação, como eu já falei para vocês, é de transglicosilação, e vai formando uma cadeia bastante longa, porque vai se constituir a parte do peptídeo glicano. Quando aqui a gente vai ter uma camada aqui, que vai se ligar a outra camada que está aqui. Então, quando essas cadeias se ligam, um terminal de alanilalanina vai se ligar ao outro terminal de alanilalanina, para formar uma ponte cruzada para conferir resistência e forma ao peptídeo glicano. Essa reação de ligação é chamada de transpeptidação. E quem catalisa essa reação é uma enzima chamada enzima ligadora de penicilina. Ela recebeu esse nome de PBP porque os pesquisadores observavam que a penicilina se ligava a ela, mas na realidade ela se liga ao terminal de alanilalanina. Isso acontece porque os beta-lactâmicos são análogos estereoquímicos da porção deala-deala. Então aqui, porque como os beta-lactâmicos com isso, a enzima ela catalisa essa reação. Então, os antimicrobianos beta-lactâmicos eles se ligam às PBPs. O número de PBPs varia de acordo com a espécie bacteriana. E o principal sítio de PBP que vai ser importante, por exemplo, quando a gente tem os carbapenêmicos, é as PBPs 2 e 3. Então, se a gente for olhar a penicilina e streptopneumone, vai ser a 1, a 2B, a 2X. Então, vai depender o número de PBPs que a gente vai utilizar. Quais são os principais mecanismos de resistência aos beta-lactâmicos? Eu vou ter vários. Então, eu posso ter ou a perda ou alteração das porinas. Então, um exemplo clássico é a perda da porina OPRD, que é de Outer Membrane Protein, que dá resistência a imipenem em pseudomonas. Eu tenho a CARO, que é Carbapenem Resistant Acinetobacter, que vai dar resistência aos carbapenêmicos em acineto. Eu vou ter mutação nos genes que codificam as PBPs, eu posso ter resistência à penicilina em Streptopneumone. Eu posso ter resistência à oxacilina em Staphylo aureus, eu vou ter o gene MEC-A, que tem o MEC-B, tem o MEC-C, mas o gene MEC-A, que é o mais comum, ele passa a codificar uma PBP que é diferente, que é a BP2A ou 2'. E com isso tem uma redução da sensibilidade da ligação da oxacilina a essa PBP modificada e o estáfilo passa a ser resistente à oxacilina. Em gram-negativos, o principal mecanismo de resistência é a produção de beta-lactamases, combinada também, que eu não posso falar, com a hiperexpressão do sistema de efluxo. Eu coloquei a hiperexpressão do sistema de efluxo aqui junto com os beta-lactâmicos, mas ele deveria ser um mecanismo de resistência estudado à parte,
porque ele é o único mecanismo de resistência, não o único, mas é um dos principais, que confere resistência a antimicrobianos de classes não relacionadas. Então, a mesma bomba de efluxo pode conferir resistência a aminoglicosídeo, a quinolona, pode colocar a beta-lactâmico. Então, aqui só foi uma oportunidade que eu encontrei na aula para mencioná-los. Entre quais são os principais mecanismos de resistência em beta-lactâmico nos gram-negativos são as beta-lactamases. As beta-lactamases são o principal mecanismo porque elas se concentram no espaço periplásmico. Então, para alcançar o seu alvo de ação, que são as PBPs, que estão justapostas à camada externa da membrana celular interna, os beta-lactâmicos têm que atravessar o espaço periplásmico e, com isso, aumenta a chance, a eficiência das beta-lactamases em encontrarem o beta-lactâmico e hidrolisarem o anel beta-lactâmico. Então, as beta-lactamases a gente divide em dois grupos, que são as serinas e as metalo-beta-lactamases. As serino-beta-lactamases, elas são divididas nas classes moleculares de C, A e D. A C, a mais comum, é a AMP-C. Ela confere resistência a cefalosporinas de amplo espectro, ela não é inibida pelos inibidores de beta-lactamase convencionais e o principal representante é a AMP-C. Quando eu tenho as serino-beta-lactamases da classe A, elas variam enormemente, desde aquelas que hidrolisam somente penicilina, que aqui está a penicilinase do Staphylo aureus, até aquelas que são beta-lactamases de espectro ampliado, que hidrolisam penicilina, cefalosporinas de terceira e quarta geração e monobactâmico, até aquelas que são capazes de também reconhecer os carbapenens, que são aqui as carbapenamases. Dessas daqui, geralmente, via de regra, elas são inibidas pelos inibidores de beta-lactamase, como o ácido clavulânico, elas não são inibidas pelo EDTA. Aqui, hoje em dia, a gente tem novos inibidores de beta-lactamase, como o avibactam, o relambactam e o vaborbactam, que são capazes de inibir as carbapenamases. E o principal representante aqui desse grupo, a gente vai ter dois. O grupo das beta-lactamases de espectro estendido, que a principal é a cefotaximase, que hidrolisa céfalos de terceira e quarta, de primeira e segunda também, além dos monobactâmicos e penicilinas. E entre as carbapenamases, a gente tem a rainha de todas, que é a KPC, que é a mais disseminada nos hospitais brasileiros. Por um outro lado, a gente tem a classe D. A classe D a gente tem desde beta-lactamases que têm espectro restrito, que são oxacilinases verdadeiras, até aquelas que são capazes de reconhecer as cefalosporinas de amplo espectro e aquelas que são capazes de reconhecer os carbapenens. Elas são fracamente inibidas pelos inibidores de beta-lactamase convencionais e a principal representante são em enterobactéria, a principal representante é a Oxa 48 ou no Brasil a Oxa 370. Em Acinetobacter, a principal carbapenamase é a Oxa 23. As metalo-beta-lactamases, elas são chamadas de metalo-beta-lactamase porque elas exigem, não que elas exigem, mas elas utilizam o zinco como um cofator para aumentar a sua atividade. E elas podem reconhecer desde penicilina, cefalosporinas de amplo espectro e carbapenens, até somente os carbapenens. E o principal representante aqui delas, a gente tem as INPs e as BINs e a NDM. A principal aqui no Brasil seria a INP e a NDM. A NDM em enterobactéria e a INP em pseudomonas e acineto. Aqui a gente tem que elas são inibidas pelo EDTA, pelo ácido mercaptopropiônico, pelo tiol, mas elas não são inibidas pelos inibidores de beta-lactamases convencionais. Aqui só mostrando as bombas de fluxo. Então, muitas dessas bombas de fluxo são codificadas por genes cromossômicos, elas estão presentes no cromossomo da bactéria. Existem várias famílias, que eu listei aqui, como a MAT, a MFS, a SMR, a ND, mas a principal que a gente encontra envolvida com resistência a antibiótico é a RND. Essas famílias, elas são classificadas baseada na fonte de energia que é utilizada pelo sistema, na relação filogenética que existe entre elas e na especificidade dos substratos que elas ejetam da célula bacteriana. Então, como eu falei para vocês, a família RND, ela é a mais frequente em bactéria gram-negativa, ela é expressa, aqui está um exemplo da Acre-RAB-Tol-C, que é comum em enterobactéria. A gente vai ter, as famílias RND, elas se caracterizam por ser
ter 3 componentes. Então, eu tenho a bomba de fluxo propriamente dita que está aqui, eu tenho um canal de membrana externa que vai colocar a bactéria, o antibiótico para fora, que é um canal de saída, e eu vou ter uma lipoproteína que acopla essa bomba de fluxo a essa proteína de membrana externa que vai ser o canal de saída da bactéria. Então, aqui, quando eu tenho o sistema de fluxo, a primeira letra do sistema de fluxo é a lipoproteína que conecta esse sistema. A última letra se refere ao canal de proteína de membrana externa que vai sair, por onde o antibiótico vai sair. E a letra do meio se refere ao gene que codifica a bomba de fluxo. Aqui é só um exemplo dos sistemas de fluxo presente em Pseudomonas aeruginosa. Então, se eu olho, dependendo do sistema, AB é um PRM, o sistema CD é um PRJ, o sistema EFN, eles são chamados de MEX ou MESH, porque é Multidrug Efflux Pump. E aqui você vai ver que eles ejetam vários antibióticos, que não necessariamente são beta-lactâmicos. Além dos beta-lactâmicos, eu posso ter a ejeção de fluoroquinolona, de macrolídeo e assim por diante. Por isso que eles são considerados mecanismos que, quando ativados, conseguem conferir resistência a vários antimicrobianos de classes não relacionadas. Partindo para os glicopeptídeos, que são um outro antibiótico que atua na síntese de peptídeo glicano, eles têm aqui uma pequena diferença. Ao invés deles se ligarem às PBPs, eles acabam se incorporando, eles se ligam ao terminal D-ala-D-ala. E com isso, eles protegem, eles impedem que um terminal D-ala-D-ala de uma cadeia se ligue ao terminal D-ala-D-ala da outra cadeia. E com isso, a inibição da síntese de parede celular. Esse mecanismo está aqui para enterococo sensível à vancomicina e aqui quando tem um enterococo resistente, que eu tenho uma modificação. Muitas vezes eu posso ter a substituição desse D-ala por uma D-serina, uma D-ala por um D-lac, mas eu posso às vezes manter o D-ala, mas como uma configuração totalmente diferente. E com isso o glicopeptídeo, tanto a vancomicina quanto a teicoplanina, às vezes não conseguem se ligar mais à bactéria. Só para vocês terem uma ideia, existe um abecedário de genes VANS. Então, desde o VAN-A, que troca pelo D-lac, até o VAN-C, que é constitutivo em Enterococcus cancellifavus em Gallinarum. Então, a maioria desses, do VAN-A e do VAN-B, eles são genes que estão mediados em transposons, que sim, são incorporados em plasmídios e que são adquiridos pela bactéria. O mais comum no Brasil é o VAN-A, que confere resistência tanto à vancomicina quanto à teicoplanina. E interessante é que a resistência à vancomicina em Staphylo aureus é raríssima no Brasil. A gente tem um caso descrito na literatura que um paciente do HC de São Paulo, ele tinha uma infecção de pele e ele tinha uma infecção causada por 2 estáfilos, um sensível à oxacilina e outro resistente à oxacilina, mas ambos carreavam o gene VAN-A, que está aqui mostrado nessa hibridização. Então, aqui tem o gel de pulsed field, mostrando que a cepa sensível era igual a resistente. Aqui tem o SDS, o gel de pulsed field digerido com S1. E aqui tem a prova de hibridização. Então, mostrando que houve a transferência do gene VAN-A, esse paciente era colonizado por enterococo resistente a vanco e passou para o Staphylo aureus. Essa é a ação da fosfomicina. A fosfomicina é um antibiótico que é muito utilizado no Brasil para tratamento de infecção urinária baixa e a cistite. E ela vai entrar dentro da célula de bacteriana pelos canais de transporte e ela vai inibir, na realidade, a síntese de peptídeo glicano numa etapa aqui, ó, que ela bloqueia a síntese, né, do enovil piruvato. E com isso ela vai inibir a síntese de peptídeo glicano. Então, quando você tem aqui um bloqueio dessa síntese, você vai ter a resistência à fosfomicina. Como eu vou ter a resistência à fosfomicina? Eu vou ter mecanismos que, na maioria das vezes, vão modificar, vou ter enzimas que vão modificar a molécula da fosfomicina. Então, eu vou ter genes, esses genes às vezes podem ser cromossômicos ou podem ser plasmidiais, que eles vão acabar modificando a molécula da fosfomicina e conferir resistência à fosfomicina. As quinolonas existem desde o ácido nalidíxico, que foi sintetizada, era uma droga que estava se procurando por uma droga com atividade contra a malária, e então a gente tem as fluoroquinolonas, e depois a gente vai ter as metoxiquinolonas, como a moxifloxacina e a gatiploxacina. Dentre essas, várias quinolonas foram sintetizadas, várias delas foram tóxicas, várias foram retiradas do mercado, como aqui a gatiploxacina.
Nas quinolonas, elas são potentes antibióticos, né? Se você olhar aqui, tem a fluoroquinolona no radical 6. As fluoroquinolonas são antibióticos excelentes porque têm atividade contra gram positivo, gram negativo, mas infelizmente elas foram acompanhadas com efeito colateral de reação adversa e também com elevada taxa de resistência pelo uso de compostos menos potentes. As quinolonas, como elas atuam? Quando você tem a replicação do DNA bacteriano, o DNA ele está enrolado dentro da célula, ele é uma fita dupla que está torcida, que está espiralizada, e para você fazer a síntese de DNA, para que a DNA polimerase possa atuar na síntese de DNA, a DNA helicase vai abrindo, né? Vai abrindo essa fita de dupla de DNA. Com isso, ela cria um estresse tropológico à frente do braço de replicação. E com isso, quem vai conseguir aliviar esse estresse topológico é a DNA girase, que é uma topoisomerase. As quinases, elas inibem justamente as topoisomerases do tipo 2. As topoisomerases do tipo 2, eu vou ter a topoisomerase 2, que é também chamada de DNA girase, ou a topoisomerase 4. E como elas são tetrâmeros, elas têm duas subunidades, GIRA, duas GIR-B, duas subunidades, par C, duas par E. E aqui o GIRA e o GIR-B estão envolvidos principalmente na esterilização, no enovelamento e no relaxamento do DNA, enquanto o par C e o par E estão envolvidos na separação do DNA da célula mãe para a célula filha. Normalmente, o alvo preferencial das quinolonas vai variar de acordo com a quinolona e de acordo com a bactéria. Então, por exemplo, E. coli e Cipro, o principal alvo é o GIR-A. Quando eu olho levo, é Streptopneumoniae, é o par C. Mutação nesses genes, no GIR-A e no par C, eles são fundamentais para levar à resistência à quinolona. Então, eu tenho mutação do sítio de ação. Com isso, quais são os mecanismos de resistência às quinolonas? A gente tem os cromossômicos, que são mutações nas regiões que a gente chama QRDR, que são regiões determinantes para resistência à quinolona, que tem regiões específicas do gene GIR-A e par C, que são reportados como relacionados à resistência à quinolona. A gente pode ter bombas de fluxo ativa. Por exemplo, se a gente tiver a OQXAB, ela é cromossômica em Klebsiella, mas ela é plasmidial em E. coli. E a gente também pode ter perda de porinas que também vão afetar as quinolonas. E quais são os genes plasmidiais envolvidos na resistência à quinolona? A gente tem a descrição do Quinolone Resistance Gene, que é o QNR, que ele se liga à topoisomerase e impede que a quinolona se ligue à topoisomerase. Na realidade, quando a topoisomerase, para ela aliviar esse estresse topológico, ela quebra o DNA, ela passa a fita de DNA por essa área de quebra e ela sela novamente. Quando a quinolona ela se liga, quando a topoisomerase quebra o DNA, a quinolona se liga e impede que a área de quebra seja restabelecida. Então, nesse ponto, a topoisomerase, o QNR, o que ele faz? Ele se liga na topoisomerase e impede que a quinolona se ligue a ele. Então, a gente tem vários genes de quinolona, né? O QNRA, B, C, tem o de Vibrio cholera. Então, esses genes, eles conferem baixo grau de resistência à quinolona. Mas quando eles presentes na célula, eles favorecem a taxa de mutação aumentada no gene GIR-A e par C. A gente tem bombas de fluxo, como eu mencionei, a CAP-A e a OKX-AB, que são plasmidiais em E. coli, e a gente teve, pela primeira vez em 2005, escrito uma única enzima, que ela era uma variante de uma enzima modificadora de aminoglicosídeo, que ela passou a reconhecer que ela acetilava não só a molécula de amicacina e tobramicina, mas como ela passou a acetilar a molécula da ciprofloxacina. Então, pela primeira vez, foi um artigo da Nature, em 2005, relatando que essa enzima era capaz de acetilar duas moléculas distintas de antibiótico. A gente tem os aminoglicosídeos, que são muito antigos antibióticos que a gente usa muito na prática clínica. Alguns deles já não existem mais para a gente utilizar, mas a gente ainda continua utilizando gentamicina, a gente continua utilizando muita amicacina. E o que eles fazem? Na realidade, os aminoglicosídeos, eles deslocam, quando a gente tem a bactéria gram-negativa, a gente tem o cálcio e o magnésio estabilizando o LPS. O aminoglicosídeo, ele desloca o cálcio e o magnésio, ele aumenta a permeabilidade, né? Ele cria um poro transitório dentro da membrana e celular externa, e com isso ele passa para o interior da célula, e ele vai se ligar no sítio A do ribossomo aqui.
Quando ele se liga, ele impede que o ribossomo, né, porque a gente vai estar tendo o RNA transportador trazendo o aminoácido, a gente vai ter o RNA ribossômico e aqui o RNA mensageiro. O que vai acontecer? Aqui, o RNA ribossômico, eu esqueci de falar para vocês, a gente tem a unidade 50S e a unidade 30S. Os aminoglicosídeos, eles atuam na subunidade no sítio A do RNA, da porção 30S do RNA ribossômico. E com isso, eles vão impedir a movimentação do RNA mensageiro e com isso você vai ter a perda da formação da cadeia peptídica. Professora, Oi. você tem mais 5 minutinhos para concluir, por favor. Pode ficar tranquilo. Aqui a gente vai ter as enzimas modificadoras de aminoglicosídeo, que a gente vai ter que elas vão modificar a molécula, você pode acetilar, fosforilar ou adenilar o grupo do antimicrobiano. A gente vai ter moléculas que, dependendo da enzima modificadora de aminoglicosídeo, afeta mais um aminoglicosídeo do que outro. E aqui, se a gente tiver uma enzima que modifica o sítio A, que é o sítio de ação dos aminoglicosídeos, você passa a ter resistência a todos os aminoglicosídeos, inclusive aqueles que ainda nem estão disponibilizados no mercado nacional, que é a plasmicina. Existem vários aspectos específicos que é impossível abordar nessa aula. E qual é o ponto, por exemplo, em que os macrolídeos vão atuar, que é a cadeia de enlogase. Então, cada antibiótico que vai inibir a síntese proteica vai atuar numa fase específica da síntese proteica. Então, os macrolídeos, eles limitam a subunidade 50S. Como aqui está mostrado, o cloranfenicol ele vai inibir a formação da ligação peptídica, o macrolídeo inibir a porção 50S e assim por diante. A sulfa e o trimetoprim, eles vão inibir a síntese de ácido fólico e com isso, se eu tiver a formação de genes SU e de genes TET, que modificam essa síntese, isso vai levar à resistência a esses compostos. A gente tem a ação das polimixinas, que elas atuam inibindo na porção do lipídio A, da porção do LPS, elas deslocam o cálcio e o magnésio, elas desestruturam a parede celular externa, elas promovem a sua entravidade dentro da célula bacteriana, elas criam um poro também na membrana citoplasmática interna e elas inibem enzimas respiratórias. Vários mecanismos de resistência à polimixina são descritos. O principal é a modificação do lipídio A do LPS, mas existem outros mecanismos importantes. A daptomicina, ela é uma polimixina para gram-positivo, ela necessita do cálcio para sua atividade, mas ela causa uma despolarização da membrana celular interna, da membrana celular citoplasmática com a promoção, com a perda da despolarização e da desestruturação da parede citoplasmática. Então, desculpa eu ter corrido muito, mas o tema era muito extenso, então eu tentei dar um overview dos mecanismos de ação e resistência, e depois eu posso responder as perguntas para vocês. Então, professora Ana Cristina, muito obrigado por sua apresentação. Eu não sei, eu não olhei se temos pergunta no chat, queria ver se tem Temos pergunta no chat? Doutor Moreto, só se o material será compartilhado. Não temos outra pergunta. Ah, sim. Então, nós vamos compartilhar todo esse material e o vídeo estará disponível nos sites do Sinusfarma e da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. De modo que, não havendo perguntas, nós agradecemos e parabenizamos a professora Ana Cristina pela excelente apresentação. Muito mais complexa do que eu pensava. Achei que era mais fácil entender os mecanismos de reação e resistência e os mecanismos de ação. Ainda estou mais interessado em conhecer os mecanismos de ação do que os mecanismos de resistência, que é muito mais complexo. Daí a razão pela qual a gente tem que ainda estudar muito mais, no sentido de contornar os problemas que se encontram no dia a dia da resistência aos antimicrobianos. Doutor Moreto, e tem vários elogios aqui para a professora Ana Gás, tá bom? É fantástico, esse labirinto que ela mostrou-nos aí,
é absolutamente incrível. A gente vai ter que estudar um pouquinho para entender a base, pelo menos, desse conjunto. Então, eu convido agora a doutora Sueli Essachica e ao acadêmico Carlos César Flores Vidotti para proferirem a conferência O Sistema de Ação Global e Nacional de Combate à Resistência aos Antimicrobianos. A doutora Sueli Essachica é graduada em Biomedicina pela Universidade do Pará, com mestrado em Saúde Pública, com ênfase em avaliação em saúde. Participou do programa de atualização em epidemiologia para gestores em saúde pela Johns Hopkins School of Public Health. É especialista em gestão de políticas públicas informadas por evidências, dentre outras. Desempenha atividades como tecnologista na coordenação geral de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas do Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias em Saúde da Secretaria de Ciências, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde. O acadêmico Carlos César Flores Vidotti é graduado em farmácia pela Faculdade de Farmácia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado em farmacologia pela Universidade Estadual de Campinas e doutorado em Ciências da Saúde pela Universidade de Brasília. Frequentou o curso de extensão em farmacoepidemiologia na Universidade de McGill, Montreal, Canadá. Doutora Sueli e acadêmico César Vidotti, favor compartilhar e iniciar a apresentação. O tempo disponível será de 30 minutos e informarei quando faltarem 5 minutos para encerrar o tempo. Então, nós vamos deixar a apresentação da Sueli Essachica e do Carlos Vidotti para após a apresentação do tema da doutora Gabriela Barreiro. A doutora Gabriela Barreiro é farmacêutica formada na Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde fez mestrado e doutorado em Química Orgânica. Fez estudos na Wesleyan University e na University of California, em São Francisco, desenvolvendo projetos de pesquisas em biofísica e química computacional. Também desenvolveu treinamento na Yale University, trabalhando na prospecção de novos fármacos para tratamento da AIDS. Atuou em projetos de pesquisa nas áreas de antimicrobianos e neurociência da Pfizer, nos Estados Unidos, da América do Norte, e é responsável pela área de inovação radical da Eurofarma Laboratórios. Doutora Gabriela, então, por favor, iniciar a sua apresentação. O tempo disponível será de 30 minutos e eu informarei quando faltarem 5 minutos para encerrar o tempo que te dedicamos para essa apresentação. Siga em frente, por favor. Tá ótimo, doutor Moreto, muito obrigada. Eu agradeço a academia pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu vou trazer um pouco, né, do desafio da descoberta de novos fármacos na área de antimicrobianos, como me foi pedido. A doutora Ana Galles, né, com muita proficiência e uma clareza incrível, mostrou já para a gente o quão difícil, né, a gente enveredar nesse ramo dos antimicrobianos. Mas eu vou fazer uma breve introdução aqui do que é uma descoberta de novo fármaco, né, que é o famoso drug discovery. Não vou me ater muito nas fases disso, mas vou me ater no que tem sido feito no âmbito da descoberta de novos antimicrobianos, né? Eu sei que já foi mencionado anteriormente que existe um gap temporal de 3 ou mais décadas aí, né, sem nenhuma entidade química nova aparecendo, mas eu vou tentar trazer o que de esforço mundial tem sido feito para sanar esse problema. Rapidamente aqui eu queria mostrar
alguns jargões, né, que talvez eu traga ao longo da apresentação. O drug discovery, né, a descoberta de novos fármacos, ou então, como a gente chama aqui no Brasil, né, inovação radical. A gente está sempre procurando, né, pelo fármaco e não o medicamento, né? A gente quer a molécula que produz o efeito farmacológico desejado. A gente chama esses fármacos, né, na área de novas entidades químicas, né? Então, New Chemical Entities, são famosos NCEs, quando a gente fala nessa área, né, principalmente na língua inglesa. Isso é sabido já, né, o tempo, né, que se leva para descobrir um fármaco, né, do momento que se identifica o alvo terapêutico ou não, até que se desenvolva toda a cadeia, até que ele chegue ao mercado, né, vai de 10 a 12, até mesmo 15 anos para que a gente faça isso. Hoje em dia, os órgãos regulatórios, né, sejam nos Estados Unidos, o FDA, o EMA na Europa, até mesmo a Anvisa aqui no Brasil, são muito mais conservadores, né? Então, o conhecimento hoje em dia é muito maior, então, em termos de eficácia e segurança, com muito mais dificuldade para que esses medicamentos cheguem ao mercado, né? E essa temporalidade aí talvez aumentando. Custo, isso é um tema polêmico, né? Existem várias vertentes aí que dizem que existe uma super estimação desses valores, mas, de um modo geral, estima-se que se gasta entre 500 milhões e 2 bilhões de dólares para que uma entidade molecular nova se chegue ao mercado. Aqui, meio um pouco não muito atualizado, né, 2017, mas só para dar uma ideia, né, no ano de 2017 haviam 15 mil produtos sendo investigados, em todas as fases de estudos clínicos, e aqui eu trago não só antimicrobiano, mas como todas as áreas terapêuticas, e em média aprova-se por ano, pelo menos pelo FDA, 40 moléculas novas, né? E não muitas são antimicrobianos, que eu vou tentar mostrar para vocês ao longo da apresentação. Aqui uma breve descrição do que é, né, essa cadeia de descoberta e desenvolvimento de um fármaco novo. São basicamente 3 fases, né? A descoberta, que a gente chama, obviamente, aqui no Discovery, é onde a gente identifica as moléculas iniciais, né? A gente chama essas moléculas de hits, aí a gente, para tradução, para o português, a gente chama essas moléculas de protótipos, e nessa área do Discovery aqui que eu aponto, é o momento onde a gente valida o alvo terapêutico, né, se a gente conhece onde essas moléculas vão agir, onde a gente desenvolve o ensaio biológico, né, que é sine qua non para que esses projetos consigam seguir, sem que a gente consiga determinar a atividade, a gente não consegue avançar nessa cadeia. Dentro do âmbito dos antimicrobianos, se você tem uma enzima ou não, vai fazer um IC50, um KI, enfim, isso é importante porque ajuda, né, se você tem conhecimento terapêutico, mas os MICs, né, os MICs, são de suma importância e já facilitam, né, eu diria que são um facilitador para as áreas dos antimicrobianos, mas não fazem com que o desafio seja mais fácil. Seguindo, então, na cadeia de desenvolvimento, a gente sai do protótipo HIT e chega a um lead, né, a lead, na tradução para o português, o líder é a molécula que faz com que a gente tenha um caminhar mais rápido aí, né? E eu faço uma analogia, às vezes, quem já me ouviu falando vai reconhecer, isso aqui é um grande garimpo, né? Então, a gente acha a pepita, que é esse hit, esse protótipo, e vai lapidando essa pepita até chegar nesse líder, né? Então, são propriedades físico-químicas, toda a parte de segurança e eficácia, aí a gente trabalha na farmacodinâmica, na farmacocinética, e a otimização do líder, então, são as famosas iterações, né, da química medicinal, onde a gente vai transformando as moléculas e vai estimando em sílico algumas propriedades e vai determinando experimentalmente outras para que a gente vá, né, fazendo esse balanço, né, tentando entender esse quebra-cabeça para que a molécula seja eficaz e segura, né, e que no final a gente consiga ter um medicamento. No momento que isso é feito, né, que todos os critérios estabelecidos são alcançados, a gente chega no candidato, então é a fase do estudo em animal regulado, né, que é o famoso IND aqui que eu coloco, que é a submissão para o FDA para os estudos clínicos. Então, a molécula passando o IND chega no desenvolvimento das fases clínicas, e aqui eu mostro mais ou menos a temporalidade, né? A gente tem aqui dos famosos 10 a 12 anos que eu mencionei. Isso aqui se aplica para qualquer projeto de drug discovery, né? Então, todas as dificuldades aqui que tem, elas vão se apresentar em qualquer área, mas os antimicrobianos têm uns agravantes, né? E eu vou tentar mostrar um pouco disso. Eu trago aqui uma figura de um paper da Nature Review Microbiology, onde de 20, né? Então é recente esse paper, onde eles
fizeram uma varredura dos projetos que têm em andamento, né, principalmente pré-clínicos aqui, para a descoberta de antimicrobianos e tratamentos alternativos, né? Então, você vai trabalhar com os fagos, com abordagens de antivirulência. Eu peço desculpas aqui pelo inglês, mas eu achei que traduzir tudo o que estava escrito nesse slide não ia capturar o efeito, né? Os imunomoduladores, enfim, mas o que eu queria salientar aqui é que ainda, né, uma grande maioria dos esforços se localiza aqui na identificação de moléculas pequenas que vão intervir, né, nos mecanismos que a doutora Ana Gales mencionou tão bem na apresentação dela. E novos, né? Então, a gente está sempre tentando achar moléculas novas, alvos novos, mas tem muito, né, dos metios, né? Você pegar uma molécula já conhecida e tentar endereçar aonde na resistência a gente consegue fazer com que essa molécula volte a ser ativa. As beta-lactamases não vão ser, né, antimicrobianos propriamente ditos, mas existe um esforço muito grande em cima disso, principalmente, ou então nas bombas e tudo que a professora Ana Gales também mencionou, para a recuperação, né, o resgate de antibióticos que funcionariam se não fossem todas as resistências que foram aí discutidas. Eu trago assim muito de uma maneira bem diminuta aqui, muito ruim de ver, mas eu só queria mostrar onde globalmente esses esforços foram localizados, né? Então a gente pode ver que a grande maioria está na América do Norte, aqui Estados Unidos, Canadá, na Europa e na Ásia, né? O resto do planeta, se os esforços existem, eles não conseguiram ser mapeados, né? Então eles são muito eficientes e ainda muito tímidos. Isso aqui são informações que provavelmente já foram discutidas anteriormente, vem do PEAL. O PEAL é um Trust Foundation que eu vou discutir um pouco mais à frente, mas é só uma passagem rápida, né, de que em 19 haviam 40 antibióticos no desenvolvimento clínico, né, aqui a divisão das fases. Desses 40, 18 estavam tentando, né, endereçar a problemática dos gram-negativos, né, os escapes. 13 desses 18, né, tinham um potencial, né, de endereçar as ISBLs, né, Expanded Spectrum Beta-lactamases, que a professora Ana Gales também mencionou. A gente já sabe, não preciso mencionar isso aqui, o quão crítico são esses patógenos e por que a gente precisa desses esforços todos aqui. 10 desses 40 tem o potencial para tratar a Neisseria, né, que tem surgido no hemisfério norte, principalmente, né, com resistências grandes, e Clostridium também, um problema que tem se agravado. Mas o que eu queria salientar, e aí vem o lado, né, da farma, né, da dificuldade, né, das 35 farmacêuticos que vêm desses 40 antibióticos em desenvolvimento clínico, só uma é uma Big Pharma, né? Big Pharma a gente chama aqui as que têm o revenue, né, na casa dos bilhões de dólares, e eu vou até mostrá-los aqui só a título de curiosidade. 95 dessas empresas são pequenas empresas, né, que a gente chama de startups, tá? E 75 dessas 95 são pre-revenue, que seria isso? São companhias que não têm molécula no mercado, né? Então, são spin-offs da academia, são spin-offs até de empresas maiores que estão tentando sanar esse gap. E por que é isso, né? Eu não sei se já foi mencionado, mas as empresas grandes, né, as Big Pharmas, que eu as tenho aqui em algum lugar, eu vou até adiantar meus slides, só para a gente olhar para elas. Então, aqui são as 10 maiores, né, que foram mostradas em 20, até para o revenue, né, a gente fala aqui de 10 bilhões de dólares de gasto de R&D. Todas elas, na sua grande maioria, não trabalham mais com antibióticos, né? Então, elas saíram dessa área e na expectativa que as startups, né, e os spin-offs fizessem isso. Eu trabalhei na Pfizer, né, no último ano que a Pfizer se dedicou a áreas antibióticos. Tinham projetos que tinham um potencial enorme de seguir e que foram engavetados, infelizmente, por decisão estratégica da companhia de não continuar na área, né? Então, isso a gente vê acontecendo em todas as empresas, né? Então, é um problema seríssimo. E aí, mais à frente, eu vou trazer alguns porquês disso, né? É meio óbvio, mas é bom salientar. Então, continuando, só para mostrar aqui, né? O grande esforço existe hoje para a busca de novos antibióticos, está em startup, está em molécula pequena e está em spin-off de grupos acadêmicos, né? Então, não sei se vocês já viram falar de Cubis, Tetraphase, toda essa a Melinta. Essas empresas saíram, né, das academias, né, Tetraphase e Cubis de Harvard, a Melinta de Yale,
foram empresas que trabalharam com antibióticos, mas que não sobreviveram, né? O mercado do investimento versus o retorno desse investimento é bem complicado na área dos antibióticos. Bom, isso aqui, só para salientar a importância, não vou me deter nisso, né? A Organização Mundial da Saúde identifica isso como um problema premente, não tem dúvida de que tem que haver uma iniciativa, e essa iniciativa ou iniciativas existem no planeta para tentar sanar isso, né? A gente conhece, tem um gráfico clássico, né, dizendo que em 2050, né, a expectativa de mortes por infecções vai estar na casa dos 10 milhões, né? Então, é como se a gente estivesse voltando para a Idade Média. E isso, o planeta já entendeu que não é possível que a gente aceite como um futuro para a humanidade. Então, tem todo o apelo dentro da Organização Mundial da Saúde para que, né, a gente enfrente esse problema, mas não só as empresas, mas o planeta como um todo, né? Os países e as startups e as universidades em conjunto. Eu trago aqui o que eu vou tentar fazer nessa apresentação é mostrar o que tem sido feito e os esforços, né, nos 4 cantos do planeta para tentar mostrar o panorama mundial e o que tem sido feito e o que está disponível para aqueles que têm interesse em trabalhar no desenvolvimento de novos antimicrobianos. Aqui é um relatório da Organização Mundial da Saúde, de 19, né? Aqui o título do relatório, então eles identificaram a gente, né, em desenvolvimento pré-clínico. Eu traduzi algumas coisas para facilitar, mas aqui o que eu queria salientar é que a maior parte dos esforços está nos Estados Unidos e distribuído na Europa, né, e Ásia, como a gente já tinha visto naquele gráfico anterior. A maior parte desses esforços nesses países é feito dentro, né, das indústrias farmacêuticas, com 20% desses esforços dentro das academias e alguns em fundações, né, de pesquisa. E esses esforços todos estão aqui de novo, né? Já foi mostrado anteriormente, mas eu achei que era interessante trazer com um pouco mais de detalhe, né? De novo, né? A grande maioria é molécula pequena, são as moléculas que vão intervir nos alvos terapêuticos que a doutora Ana Gales mencionou, sejam as PVPs, sejam as gerases, as topoisomerases e outros alvos terapêuticos que a gente já conhece e que pode vir a conhecer também. Tem esses peptídeos de origem bacteriana que também tem um esforço grande, novas combinações, o que a gente já conhece, reposicionamento e abordagens não convencionais, né? Então, isso seriam os fagos, como a gente já mencionou. E aqui a gente não vê, né, quase nada de América do Sul, quase nada de Brasil, e isso é um ponto só que até estou trazendo para provocar. O CDC, né, que é o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, para quem, obviamente, quem está aqui tem interesse, conhece, mas talvez seja redundante, mas achei importante trazer. Eles têm esse relatório onde eles elencam todos os patógenos importantes de impacto, né, que esses patógenos têm, tanto na saúde quanto na economia dos países. Então, é interessante, até a título de curiosidade, para a gente entender, né, para onde a gente vai. Dentro da farma, a gente usa muito esses relatórios para guiar, né, a tomada de decisão. Né? A gente entende, e é óbvio que é uma necessidade médica não atendida, que é o primeiro passo dentro, né, determinação de um projeto de um novo fármaco, mas que patógeno a gente procura, né? Qual é a realidade brasileira, qual é a realidade do planeta, para que a gente consiga, da melhor maneira, tentar trazer projetos com potencial de sucesso para que a gente ajude a sanar um pouco essa problemática. Isso já deve ter sido mencionado, né? Mas só nos Estados Unidos são 2,8 milhões de pessoas infectadas todo ano por, né, patógenos resistentes aos antibióticos disponíveis hoje em dia e uma perda de vida, né, na casa dos 35 mil por ano, né? O que é um alarme sem precedentes. Eu trago agora o do Wellcome Trust, e aí eu trago as definições do que são essas entidades, né, para quem não as conhece. E o Wellcome Trust é uma instituição filantrópica aí, inglesa que vem ajudando, né, pesquisa em várias áreas e tentando entender como é que o fomento é distribuído. Eu trago alguns gráficos aqui só para tentar situar, né? Eles trazem nesse relatório de 19, né? Só a importância do antibiótico, nesse caso específico da fibrose cística, né? Só o uso de antibióticos por conta de pseudomonas, né? Aumentou a expectativa de vida desses pacientes em 25 anos, né? Então, é um ganho, assim, de qualidade de vida, né, para essa população
sem precedentes. Isso aqui é clássico, né? Desde 42 que se começou a usar a penicilina até hoje, né? Você conseguiu aqui diminuir o número de mortes por infecções em 70%, né? Então, um ganho para a humanidade, assim, que a gente não precisa nem discutir. Agradecemos Fleming, assim, com todo o nosso fervor. E aqui, obviamente, que já foi discutido, o Dr. Nagales trouxe, né? Todos os mecanismos, todas as resistências crescendo aí, sendo mapeadas ao longo dos últimos 20 anos. Então, a gente sabe que as resistências vão aparecer, né? As bactérias são seres bem inteligentes, e a gente tem que sempre criar maneiras criativas de tentar mitigar isso e continuar desenvolvendo novos medicamentos. Aqui, a título de curiosidade, e aí é mais uma provocação também, o mapeamento aqui, né, da resistência, para tanto países de alto como baixo rendimento, mas é engraçado que o Brasil não aparece, né? Então, eu não sei, como eu não sou da área da saúde, eu fiquei intrigada em por que a gente não aparece nada de valor aqui, né? A gente não consigo, por esse mapa que vem do Wellcome Trust, dizer se a gente tem, onde a gente está nessa faixa aqui, né? A gente está no muito baixa resistência ou muito alta resistência. Então, é só tentar entender que um país da magnitude, né, um país continental como o nosso, não aparece um relatório desse tão atual. Aqui, a título de curiosidade, mais uma vez, né, para quem não era da área de desenvolvimento de fármaco, as magnitudes dos investimentos, né, a parte do drug discovery bem no começo. Tem, né, de novo, né, existe, isso aqui é um tema polêmico, da superestimação desses valores, mas são valores altos, né? A gente está falando de milhões de dólares aqui, 100, 70, e por aí vai, até que no final, brincando, a gente gasta a farma, né, $1 bilhão para levar um antibiótico para o mercado. E aí, o que acontece? Por que a gente tem esse gap de 40 anos sem molécula nova? E por que a gente, a farma, né, mundial, quando eu falo a gente, não é a Eurofarma, é a farma, o setor, né, mundial que está aí nessa empreitada, né, algumas há mais de 100 anos. Esses são dados de 19, mas eu tentei pegar dados de 20, e aí eu só sobrepus aqui o dado dessa fonte aqui, que é o Global Data. Para vocês terem uma ideia, isso aqui é só imuno-oncológico, tá? Isso aqui é o número de projetos em desenvolvimento para oncologia versus projetos de desenvolvimento para antibiótico. Existe uma magnitude de diferença considerável. Em 20, a gente tem em torno de 3.800 projetos em desenvolvimento para câncer, enquanto que a gente tem 660, mais ou menos, para antibióticos na parte do pré-clínico. Quando a gente entra na parte clínica, continua ainda uma diferença de 10 vezes aqui, né? 1.200 e pouco para oncologia versus 120, né? E aprovações, então, a magnitude cresce ainda mais, 25 vezes. E por que o Wellcome Trust traz isso? E o que ele explica, né? Quando você vê o valor do investimento e o revenue, o que isso traz de retorno, e obviamente aqui explica, né, o 3.800 versus 650, quando você vê 450 milhões versus 8 bi que as empresas acabam recebendo no tempo de vida desses medicamentos. Quando a gente vai descendo para os antibióticos, então, em média, um antibiótico aqui, pelo Wellcome Trust, você vai investir 500 milhões de dólares e pelo medo, né, de resistência e pela parcimônia no uso desses medicamentos novos, o retorno fica 1/5 do investimento. Então, quando você olha do ponto de vista da empresa, não tem como justificar que elas continuem nessa área, por mais premente que seja a necessidade. Então, a gente tem aqui quase que um paradoxo, né? A gente precisa, mas se você não tem investimento, não tem como justificar esse investimento, a empresa fica de mãos atadas. E o que tem no planeta, né? O planeta se sensibilizou, os países se sensibilizaram diante disso, né? Não tem como a gente exigir que uma empresa privada invista em antibiótico. Então, o que eu vou tentar trazer? São as iniciativas que estão acontecendo por aí. Eu já mencionei quem são as grandes, né? A despeito dos 10 bilhões de dólares de investimento, se o retorno não é justificável,
elas não entram, né, nos antibióticos. E aí eu trouxe de uma maneira bem rápida, para não tomar muito tempo, o que tem de iniciativa no planeta, né? Então, a primeira delas que eu trago é a MRI Action Fund, que aí eu trago todas as traduções para vocês, que é um conglomerado aí de biofarmacêuticas, né, e outros grupos que se reuniram com o objetivo de trazer pelo menos de 2 a 4 antibióticos até 2030, tá? O investimento ele não é muito alto, né? Investimento de $1 bilhão, são 24 farmacêuticas envolvidas nisso. Eu trouxe algumas aqui para a gente ver a magnitude, né? A força dessas empresas. Está falando de Pfizer de novo, Eisai, GSK, todas elas juntas aqui em colaboração com a MRI para tentar endereçar isso com uma maneira focada e no risco, né? Na expectativa dessas empresas retorno aí, e para ela, se imaginar $1 bilhão por 24, vai dar em torno, assim, mais ou menos $50 milhões para cada empresa para investir, que para elas não é um risco muito grande, né? Não é como fazer a Pfizer, que investiu $1 bilhão para a vacina da Covid, sem saber minimamente se ia funcionar. Então, existem esses esforços, né? Então, esse é um deles. A PIL, que eu mencionei anteriormente, que é o Research Center, que é o que eles chamam de think tank, né? Um tanque de pensamento que está em Washington, onde eles fazem várias coisas, até fellowship e funding para pesquisa, e eles fazem os relatórios anuais, tentando mapear de novo, né, os 2,8 milhões de infecções por ano, e aqui mapeando de novo, né, os 35 anos de gap, sem nenhuma molécula nova aparecendo. Eles estão muito ativos nesse aspecto, tem muito fomento, né, na pesquisa, principalmente para pós-doutorandos, e isso ajuda, né, dentro do sistema americano de pesquisa, que depende, que seria a nossa CNPq, nossa CAPES, que é o NIH, para conseguir funding para trabalhar. Então, o PIL é um órgão super ativo que está muito, muito incomodado com o problema da resistência aos antibióticos e que faz um esforço enorme para tentar sanar isso. E aí, um dos esforços que o PIL tem, que aí eu acho que é de um impacto imenso, é que eu chamo Spark, que aí eu trouxe aqui para vocês até os links e tal. O que eles fizeram, né? Eles criaram um hub de informação onde quem quiser, e aí leia-se até as Big Pharmas, leia-se Novartis, Merck e tal, podem depositar todos os dados, né, que eles têm, né, dos projetos de antimicrobiano dentro do PIL. O PIL vai curar esses dados, né? E aqui tá o que eles vão separar, o que é, e dados, o que eu falo, MIC, IC50, todos os dados que você precisa para tentar entender se moléculas estão funcionando ou não. E isso é disponível, né? Tem uma plataforma que você entra nesse link que está aí nesse slide, você consegue ter acesso a todos os dados, né? A gente aqui na Eurofarma, vou até mencionar isso um pouco mais tarde, está trabalhando, né, fortemente na área de antibióticos, e a gente tem usado muito, né, em alguns alvos terapêuticos, tentar entender o que foi feito dentro da farma, que talvez não tenha dado certo, porque esses dados geralmente não são publicados, mas que estão disponíveis aí nessa iniciativa do PIL para fazer essa disponibilização de dados e disseminar conhecimento para ajudar, né, ou incentivar a descoberta de novos antibióticos. Então, isso aqui fica para quem tem interesse, eu recomendo, é bem interessante. O usar da plataforma talvez não seja, né, trivial, mas no momento que a gente entende como a plataforma funciona, que é o CDD, que é o Center for Drug Discovery Vault, alguma coisa assim, eu acho que vale a pena dar uma olhada. Outra iniciativa que existe muito forte hoje em dia é o GARP, que está junto com o DNDi, né, que é o Drugs for Neglected Diseases Initiative, que trabalha, como o professor Moreto falou, o Dr. Moreto falou, né, de Leishmania, Chagas, enfim, mas aqui é o braço deles para o problema dos antimicrobianos. Eu trago, assim, fica até difícil de ver, eles têm um pipeline, né, até maior do que esse, eu trouxe só esse menor, porque fala de molécula pequena, né, os famosos NCIs aqui, mas eles têm esses programas, essas iniciativas, e eles trabalham diferentemente do que do PIL ou até do MRI. Eles trabalham aqui com respostas à resistência, pesquisa e desenvolvimento, eles têm iniciativas para a educação, esse Revive é bem interessante, são palestras que eles fazem, disponibilizam, né? Você entra na página do GARP, tem vários webinars disponíveis para se assistir, nesse intuito de também disseminar
a educação e tem o entendimento, né, da resistência e do uso correto de antibióticos. E, obviamente, que eles, hoje em dia, até o tema atual, eles têm esse programa de preparo para pandemias, né? Eu acho que a gente já até está entendendo como se lida com uma pandemia, mas eles têm uma iniciativa oficial em torno disso. O outro ponto muito importante, outra iniciativa muito importante, que muitos de vocês já devem ter ouvido falar, que é o CARB-X, que fica centralizado dentro da Boston University, mas é sponsored, né? Ela é patrocinada por todos esses órgãos aqui, inclusive o Wellcome Trust. Tem um budget enorme para trabalhar na descoberta de novos medicamentos, né, na área de antimicrobianos, são 480 milhões, né, para serem investidos de 16 a 22. Aqui eu trago só novas classes de antibióticos, né? Eles têm várias, na página deles, eles têm várias maneiras como eles ajudam. Eles trabalham na parte de vacina, diagnóstico, né? Principalmente diagnóstico rápido, né? No leito do paciente, no intuito de prevenir e tratar, né, essas infecções. E aqui a gente tem, né, o número de projetos que eles têm ativos hoje, algumas empresas que estão dentro desse pipeline aqui, em alguns números, para a gente ter uma ideia de quão é importante o CARB-X tem sido, né? Ele já até desses 480 milhões, ele já investiu 240, mais ou menos. Eles já tiveram mais de 1.100, né, submissões de projeto para que eles avaliassem. São 67 projetos em 10 países. Então, eles não têm, né, a coisa disseminada. Eu identifiquei até projetos no Chile, né? A Aerofarma tem intenção de submeter para o CARB-X para ver se a gente consegue alavancar algum dos projetos. Mas aqui eu queria só mostrar que, por exemplo, a Entasis, que está aqui, a Entasis, para quem não sabe, ela é o spin-off da AstraZeneca. A AstraZeneca decidiu que não queria mais trabalhar na área de antimicrobiano, mas tinha um pipeline tão forte, já visto, né, até análogos do Avibactam, que criou a Entasis, é um grupo muitíssimo forte, até pessoas que trabalhavam comigo na Pfizer estão aqui nessa empresa, e o foco deles é beta-lactamase, né, principalmente as oxis, e recuperação e resgate dos carbapenêmicos de um modo geral. E assim, não são só empresas que vêm de startups, né? Aqui é uma spin-off de uma grande farma, e tem muita empresa aqui também que veio de universidade, então aqui é uma oportunidade para quem tem projeto, né, que caiba dentro das diretrizes do CARB-X de conseguir fomento. Então, essas iniciativas estão super fortes e ativas aí no planeta para que esse problema da resistência e da falta de novos antibióticos seja minimamente sanada. Como não podia deixar de ser, né, a gente não pode não deixar de mencionar a tuberculose, então existe o TB Alliance. O TB Alliance é uma iniciativa aqui, de novo, né, para tentar identificar moléculas de tratamento da tuberculose. É muito forte com o Bill e Melinda Gates Foundation, então o foco deles, como o nome já diz, é achar moléculas para tratar a tuberculose, né? O número tem aumentado, né? Até com o aumento da incidência da AIDS. E aqui eu trouxe só um exemplo, isso aqui é o pipeline deles, né? Eles estão em fase clínica já avançados. Trouxe aqui duas moléculas só para vocês entenderem o que eles estão fazendo. As parcerias, né? A despeito do Bill e Melinda Gates Foundation estar aqui por trás, também está aqui como parceiro direto no desenvolvimento dessa molécula específica. Então, existe uma preocupação para a tuberculose diferenciada, o CARB-X não tem muita preferência, mas, obviamente, que você vê até no pipeline dele, tem muito para os escapes, e tem, né, os ISBLs, as oxas, metalo nem tanto, né, as metalobeta-lactamases, mas, enfim, existe um esforço mundial para tentar endereçar esse problema. Eu vou finalizando por aqui, existem outras iniciativas, eu trouxe as que eu considero mais importantes, e essa aqui ela é particularmente interessante para mim, por quê? Porque aqui é uma iniciativa, né, desse Community for Open Antimicrobial Drug Discovery, o COAD. O que eles fazem, né? Eles são abertos para testar moléculas, né? Então, se você está num grupo de pesquisa dentro da universidade, acredita que a sua molécula tem atividade, entrar em contato com eles, principalmente, né, academia, e eles testam esses compostos, tá? Então, eles fazem o screening sem custo nenhum, e eles estão tentando mapear compostos que estão perdidos e dispersos pelo planeta para tentar identificar potenciais fármacos para que eles consigam ser alavancados e levados para frente e se tornarem medicamentos para, de novo, né, tentar minimamente sanar essa problemática que a gente tem. Eu vou terminar minha apresentação
fazendo um pouco de propaganda da Eurofarma. Isso aqui, então, para quem já viu, já que me viu falando, isso não é novidade, mas para quem não viu, isso aqui é o complexo industrial de Itapevi, né, da Eurofarma. Isso aqui é o prédio novo de R&D, é o maior prédio de R&D da América Latina, né? O nome foi dado depois de muita discussão, mas é um nome que eu acho que cabe muito bem. E o que a gente faz dentro do Eurolab, principalmente na minha área? E aqui eu trago só uma visão do laboratório de síntese orgânica, né, que a gente trabalha nos projetos de antimicrobianos também, a gente tem outras áreas também, mas aqui o laboratório, em janeiro, antes de ser começado a usar, né, o prédio foi inaugurado no início do ano, então quem conhece o laboratório de síntese sabe que isso aqui não é um laboratório de síntese, né, então está muito limpo e muito organizado. Mas eu queria só mostrar para vocês que a Eurofarma está genuinamente embarcada nesse desafio. A gente tem, acho que ano que vem, 3 projetos ativos antimicrobianos, mais 2 entrando no meio do ano, então são 5, né? Tanto para gram negativo quanto para gram positivo. E a gente faz parte da mágica aqui, né? A gente fica desenhando e sintetizando as nossas moléculas dentro do nosso laboratório. Eu não sei se eu estourei meu tempo, doutor Moreto, mas era mais ou menos isso que eu queria trazer. Existe um problema, mas existem soluções, existe uma iniciativa mundial, né, inclusive dentro do Brasil, tentando sanar um pouco desse problema. E eu fico à disposição para qualquer questionamento, curiosidade que vocês tenham. E, mais uma vez, agradeço o convite. Gabriela, muito obrigado pela apresentação. Realmente muito entusiasmo muito grande que a gente tem, inclusive pela própria Eurofarma, de ser um participante desse grande projeto em busca de novos antibióticos. Sim. Eu queria pedir socorro ao pessoal nosso de suporte para saber se temos perguntas para a Gabriela. Eu não estou vendo perguntas. As únicas informações importantes que a gente tem aqui são referências elogiosas à reunião, mostrando que esse programa que nós realizamos foi muito, muito bem recebido pela comunidade que participa hoje da indústria farmacêutica. Não temos perguntas que constam aqui, de modo que nós vamos agradecer a Gabriela novamente pela excelente Professor, posso fazer uma pergunta para a Gabriela? Pode, está em aberto. Quem é que está fazendo? É a Ana Garles. Posso fazer uma pergunta? Eu adorei a aula da Gabriela. Posso? Gabriela, primeiro, professora, parabéns. Por favor. Parabéns primeiro pela aula, eu gostei muito, né, da sua aula, achei ela completa. Eu só queria fazer uma pergunta para você. Primeiro, parabenizo a Eurofarma, eu fico muito feliz que uma empresa nacional se aventure nessa jornada, que não é uma coisa fácil, né, mas eu parabenizo a Eurofarma pela iniciativa. E eu só queria saber de vocês, porque assim, uma coisa que está muito na moda é a busca por novas moléculas, pelo reposicionamento das moléculas que a gente já tem, né? Sim. Então, e assim, está usando muita inteligência artificial, muito do modelo em sílico, e eu queria saber as iniciativas da Eurofarma nesse sentido. Professora, a gente trabalha, eu sou como, né, meu background é em química teórica, né? Então eu tenho um viés aí pelo in sílico de qualquer forma. A gente trabalha de algumas formas com o in sílico, né? O reposicionamento, eu diria para você que a gente trabalha quando a gente faz o screening, né, de bibliotecas, então são bibliotecas que a gente sabe que moléculas com atividade até para outras áreas, onde a gente vai fazer... a gente tende a trabalhar com projetos onde a gente sabe o alvo, né? Seja para uma PBP, uma beta-lactamase, por exemplo, e aí o reposicionamento se dá onde essas bibliotecas são, né, ensaiadas nesses ensaios, e a gente, né, sendo minimamente afortunado, consegue identificar moléculas para seguir. A inteligência artificial, ela vem muito no drug discovery, independente da área, para curar um volume de dados, né? Então, a gente trabalha, não na área de antimicrobiano ainda, mas a gente trabalha para o projeto de dor que a gente tem, onde até a polypharmacology, né, o efeito em vários alvos terapêuticos podem levar a potenciais a efeitos adversos. Então, a gente tem uma colaboração com uma empresa
canadense, que nos ajuda nesse aspecto, mas em casa a gente não diria que é inteligência artificial, mas a gente usa o in silico tanto na predição, né, de propriedades, seja físico-químicas ou, né, predições de ADME, né, da parte de farmacocinética inicial. A gente trabalha muito com a parte estrutural, né, que é o famoso docking, ou então a gente enveredando aí na dinâmica molecular, onde a gente tenta entender, né, o famoso encaixe da chave fechadura em sílico para tentar ser mais assertivo no desenho dos novos análogos, né? Mas para responder bem objetivamente a sua pergunta, a gente tem trazido o in sílico cada vez mais para os projetos, né? Seja para o estrutural, seja para a predição, ou seja para tentar entender os volumes de dados que estão aí disponíveis. Mas isso é uma tendência mundial, né? Então, cada vez mais a gente vai ter que se acostumar a lidar com isso, porque não tem como escapar. Okay. Obrigada, Gabriela. Agradecer muito especialmente tanto a Ana quanto a Ana Gales, quanto a Gabriela. Certamente nós vamos convidar vocês novamente para outras sessões, porque será um prazer. Aquele gostinho de quero mais. Tá? Obrigada. Muito bom. Obrigada, excelentes professor. Apresentações, Gabriela, excelente a apresentação, Ana Gales. E até uma próxima oportunidade. E agora eu para nos manter. Obrigada, Gabriela. Agradecê-la. Eu que agradeço. Novamente, o nosso acadêmico, o Carlos Vidotti e a Sueli Sachica, para saber se conseguimos solucionar os problemas que tínhamos de apresentação. Então, só para dizer, a Sueli não vai poder participar, porque ela está em outro evento, eu não pedi desculpas. Esse é um trabalho que nós fizemos no Ministério da Saúde. Eu não represento o Ministério da Saúde, que eu vou falar da minha lavra, não estou representando o Ministério da Saúde. Nós publicamos um capítulo de um livro que usamos os dados do GAL e, por isso, vamos apresentar. Muito obrigado, doutor Moreto, pela oportunidade de estar aqui. A minha apresentação será infinitamente mais modesta do que a doutora Ana Gales e a doutora Gabriela Barreto. Mas, enfim, vamos lá. E, coincidentemente, eu vou tentar responder uma questão da Gabriela, que é uma coisa que me incomoda muitíssimo, que é não existir dados brasileiros, né? Me incomoda, então, por isso a gente tentou fazer com o que estava disponível. Próximo, por favor. Então, aqui uma visão geral. A OMS lança o Plano Global de Combate à Resistência Antimicrobiana. Continua. Então, vamos lá. Está dando eco aí para vocês? Não. Está perfeito. Está perfeito. Então, vamos lá. Então, a OMS lança, em 2015, esse Plano de Ação Global sobre resistência aos antimicrobianos, que tem aí 5 objetivos estratégicos, né? Melhorar a conscientização e a compreensão a respeito da resistência aos antimicrobianos por meio de comunicação, educação e capacitação efetiva, fortalecer a base de conhecimento e de evidências científicas por meio da vigilância e da pesquisa, reduzir a incidência de infecções por meio de medidas eficazes de saneamento, higiene e prevenção de infecções, otimizar o uso de medicamentos antimicrobianos na saúde humana e na animal, e criar argumentos econômicos voltados para o investimento sustentável que leve em consideração as necessidades de todos os países e aumentar os investimentos em novos medicamentos, exames ou ferramentas diagnósticos, vacinas e outras intervenções. O próximo, por favor. Então, aqui o grande desafio que eu coloco aí, que é essa saúde única, né? Saúde integrada, o que seja de animal, humana e ambiental. O próximo, por favor. Nesse momento, então, a OMS cria esse que se chama o GLAS, né? O GLAS, esse Global Antimicrobial Resistance Surveillance System. Tem esse manual for Early Implementation. E o GLAS coletará, analisará e divulgará dados harmonizados sobre pacientes infectados, agregando por países
seguindo as definições, padrões e métodos descritos nesse manual. Esse manual é o que a gente usou de referência principal para fazer o trabalho que nós nos propusemos a fazer usando os dados do GAL. Não confundir GLASS com GAL, por favor. O próximo, por favor. Aí ele coloca uma série de objetivos do GLASS, eu não vou ficar lendo isso para vocês, mas vai ficar aí. Uma das coisas é, então, analisar e divulgar dados globais sobre a existência de microbianos e antimicrobianos. Isso que é uma coisa que a gente vai fazer no nosso trabalho. Próximo, por favor. Aqui tem, então, no GLASS, um fluxo de informações que ele começa com o paciente, vai para dados nacionais, vai para dados mundiais. O próximo, por favor. O Plano Nacional, a gente fez parte da comissão que ajudou a elaborar, então por isso também me envolvi com essa questão. Ela, basicamente, ele repete os objetivos estratégicos da Organização Mundial, aqueles que eu li lá no começo. Próximo, por favor. Então, nós pegamos esse objetivo estratégico 2, que está no Plano BR, fortalecer o conhecimento e a base científica por meio de vigilância e pesquisa. No objetivo 4, construir e estabelecer o Sistema Nacional de Vigilância e Monitoramento Integrado da Resistência Microbiana aos Antimicrobianos. Desenvolver a gestão e a interoperabilidade de sistemas de informação do Ministério da Saúde com o Sistema Nacional de Monitoramento de Resistência. E aqui é sistema internacional, em verdade, com organismos internacionais. Então, nós quisemos, em verdade, tentar ver o que nós conseguimos fazer com os dados que já dispunhamos, né? Não querer esperar que algum dia tenhamos dados melhores. O próximo, por favor. Então, a pergunta com os dados existentes no GAL, qual a possibilidade de gerar informações conforme os requisitos da OMS? Próximo. Então, nós escrevemos esse capítulo, ações desenvolvidas no Brasil para enfrentamento da resistência aos antimicrobianos no marco do Plano Global da Organização Mundial da Saúde, capítulo 8, próximo. Aqui, então, objetivo e métodos. A gente queria saber como tem naquele manualzinho, naquele manual que eu mostrei ainda há pouco da OMS, que é essa tabela que consta no capítulo. Nós temos o micro-organismo, a bactéria, temos a amostra biológica e temos o antibiótico. Então, uma bactéria, amostra biológica e antibiótico. Juntando essas três características, qual seria a possibilidade, com os dados existentes no GAL, naquele momento, da gente suprir essa necessidade de informações nacionais? O próximo. Então, aqui temos a tabela 2, que foi publicada nesse livro, os 8 micro-organismos que são as bactérias de interesse. Considerado interesse aqui é interesse neste manual for Early Implementation da OMS, né? Pegamos dados de 2011 e 2017. Aqui não vem ao caso ficar falando os muitíssimos problemas de implementação do GAL, etc., e as dificuldades todas, mas aqui era mostrar o que é que a gente tinha de informação nele, né? Então, dessas bactérias que são as bactérias de interesse e monitoramento de interesse da OMS, basicamente tem aqui dados em quantidade suficiente nesse período de 5 anos para Escherichia coli e para Klebsiella. Então, deixamos das 8, basicamente teremos 2 que serão analisadas mais profundamente e que eu vou apresentar os dados agora para vocês, fazendo aquele cruzamento, micro-organismo, o material biológico e o antibiótico. O próximo, por favor. Aí para Escherichia coli, próximo. Aí nós pegamos aqui, então, né, minha formação básica em epidemiologia, fizemos os recortes, né? A Escherichia coli, cefepima,
a urina e mulheres, e por conta de que também a Escherichia coli é um micro-organismo importante para a infecção urinária, que a doutora Gales até falou agora há pouco, e cefepima, porque era um dos antibióticos presentes lá, é um dos antibióticos presentes no tratamento importante para o OMS, e que foi possível fazer alguma extração. Veja que esses dados são dados que não foram colhidos com esta finalidade de fazer essa geração, mas nós estamos aproveitando, né? Aqui não estão todos os dados que nós colhemos, aqui só está mostrado a quantidade, o N absoluto aqui, 719 registros de resistência a cefepima pela Escherichia coli em urina de mulheres. E esse é o percentual, essa linha tracejada é o percentual de resistência identificado. Então, nós temos na esquerda o número de amostras registradas por ano como resistente, né? Aqui só tem resistente, que você está vendo aqui no gráfico. E aqui do lado direito, o percentual em relação ao total de registros, que não está mostrado aqui o total de registros. O próximo, por favor. Aqui para cefotaxima, mesma coisa, Escherichia coli, cefotaxima, urina mulheres. E temos aí, então, aqui mais constantemente cresce o N e cresce o percentual de resistência. Também é um problema, né, porque supostamente não deveria crescer assim, mas, enfim, tem questão de discussão de onde vêm as amostras e tudo mais. Não vamos entrar nesse mérito nesse momento. O próximo. Aqui também, para Escherichia coli, imipenem agora, urina mulheres. Veja, se você reparar aqui, o percentual na direita, se você reparar, o percentual de resistência é muito menor. Jéssica, você poderia retornar para o slide anterior, por favor? Então, aqui nós temos a cefotaxima, você vê o percentual aqui muito maior. O próximo, Jéssica. E aqui para imipenem. Evidentemente que tem tamanho de amostra, tem tudo isso, não vou levar isso em consideração, isso é uma questão de discussão de método, mas, assim, de certa forma, tem alguma relação com o que, de fato, parece que está ocorrendo na clínica. Dá para fazer alguma inferência muito longínqua, mas talvez seja possível. O próximo. O próximo, Jéssica. Aqui nós vamos passar para a Klebsiella. O próximo. Então, aqui já mudamos então, os recortes da Klebsiella, cefepima, urina em ambos os sexos, né? Então, nós temos aqui também um percentual de resistência bastante elevado nessas amostras que foram colhidas, uma quantidade de 2.500 registros que constava na base de dados nesse período de 5 anos. O próximo. Aqui, Klebsiella, cefotaxima e as outras coisas se mantêm iguais, né? Urina ambos os sexos. 1.044 amostras, registros, né? Registros, vamos dizer assim que é melhor. A quantidade de resistência aqui também bastante alta, né? Percentualmente falando, esse é a linha tracejada que eu estou olhando. O próximo. Mantendo-se todos os recortes e mudando para o imipenem, nós temos aqui, então, e aí, Klebsiella e talvez imipenem por conta da carbapenemase, a questão que talvez aumente aqui a resistência, talvez isso também, de novo, falando da fraqueza do dado, da origem do dado, da forma que é o dado, mas talvez tenha alguma relação com o que aconteça na clínica.
você vê que aumenta aqui. Se você desconsiderar 2015, talvez tenha um aumento aqui expressivo, né? O próximo. Aqui, então, mantendo o mesmo grande recorte e mutando o meropenem. Então, Klebsiella, meropenem, urina, ambos os sexos. Nós temos também aqui um valor de 60, em torno de 50% a 60% de resistência nas amostras, se a gente desconsiderar esse meio do caminho aqui e pegando esse período começando em 2011. O próximo. Bom, isso aqui eu já vou terminando, muito rápido a apresentação, assim, então, pela quantidade insuficiente de dados, aqui está escrito errado, aqui não é suficiente, é insuficiente de dados, né? Só foi possível estudar os dados de resistência de 2 das outras bactérias de vigilância recomendadas pela OMS. Mesmo com as limitações, foi possível indicar a existência de dados preliminares, a partir dos quais é possível aprimorar o monitoramento, que isso aqui, então, é aquela questão que Gabriela falava, que a falta de existência de dados nacionais, que é uma coisa que me incomoda muito em todo o Ministério. Futuros estudos poderão ampliar os dados que a gente usou e confirmar ou então refutar essas informações que a gente levantou. E é necessário monitoramento da implantação do PAN-BR, incluindo seus vários indicadores, que são muitíssimos. Próximo. Eu vou deixar aqui uma bibliografia. Isso aqui, esse seminário tem uma questão educacional importante, então aqui eu estou marcando em amarelo alguns que eu considero essenciais. Esse que a gente usou como referência, que é o Manual for Implementation. O segundo aqui é o PAN-BR. E esse último aqui, o terceiro aqui é o livro que a gente, o capítulo que a gente escreveu no livro. E o quarto aqui é um manual para desenvolvimento de planos nacionais. É um manual muito interessante. Eu recomendo que quem estiver trabalhando nessa área, às vezes nós no Brasil queremos pular algumas etapas obrigatórias e aqui ele dá alguma diretriz como fazer. O próximo, Jéssica, desculpa. Aqui os agradecimentos aos autores que a gente escreveu o livro, o Antony, a Flávia Pacheco, o Ronaldo e a Sueli. A Sueli não pôde estar aqui conosco. Aí embaixo tem o meu e-mail, quem quiser escrever. Muito obrigado. Finalizo por aqui e fico disponível para responder perguntas. Isso. Pidotti, muito obrigado pela sua apresentação. Nós tivemos esse pequeno problema de som. Pediria para você agora segurar um pouco o volume do seu celular aí. Estamos com uma perda de qualidade, mas, enfim, foi possível apresentar com esse trabalho pioneiro do Brasil, né? Sobre um assunto de grande relevância, não só para nós, mas para o mundo como um todo. Tá? Então, eu queria agradecer novamente aos nossos ministrantes de hoje, o nosso Pidotti, que está num esforço difícil e complicado de se conectar conosco. A Ana e a Gabriela, pelas excelentes apresentações que fizeram. Estamos com aquela sensação de que quero mais, e eu acho que vamos organizar um outro evento só com vocês três, no sentido da gente chegar num acordo. Então, eu não sei se a Rosana já conseguiu voltar. A Rosana está presente? Não. Então, eu tomo a liberdade de fazer o encerramento final dentro do nosso horário previsto. Prezadas senhoras, prezados senhores, participantes desse segundo dia do simpósio Antimicrobianos, Ciência, Tecnologia, Regulamentação e Mercado. Queremos agradecer em nome dos organizadores a presença de ilustres palestrantes e selecionada plateia, que nos prestigiaram na etapa do dia 25 de novembro, bem como naquela do dia 24.
Aproveitamos para informar que a gravação desse simpósio ficará à disposição nos sites do Sindusfarma e da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. Como a doutora Rosana não pode participar, então eu, em nome da doutora Rosana, faço o mesmo agradecimento e em breve a gente vai se encontrar novamente. Portanto, em nome de todos os organizadores, declaro encerrado o primeiro simpósio antimicrobiano, ciência, tecnologia, regulamentação e mercado. Um bom dia a todos e muito obrigado a todos que nos prestigiaram. Até uma próxima vez. A plataforma continuará aberta, agora sem gravação, onde eventual troca de mensagens podem ser feitas entre aqueles que participaram. Em breve, ela será desconectada. Um bom dia a todos e até breve. Obrigada, doutor Moreto. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Bom dia.